Rehá jura que ele vai se arrepender se chegar perto de Karsu de novo. Átila avisa que não obedece ninguém e deixa bem claro que Karsu é uma mulher livre. Então, se Rehá fosse pelo menos inteligente, não deveria tê-la deixado ir assim. Assim, ele não conseguiu ter uma família de verdade com Karsu, e por isso ela foi até ele. Rehá garante que vai exterminar Átila da face da terra. Átila afirma que vai tomar cuidado. Rehá vai embora e Átila pede paciência a Deus. Mert pergunta o que foi isso e Átila explica que ninguém ali faz ideia de quem ele é. Mert afirma que sempre vai interceder pelo irmão. Átila sabe que Rehá não daria conta dele. Denise comenta com Karsu que não foi legal Filiz zoar o nome de Balan. Karsu avisa que vai falar com a avó, mas acha ótimo que o filho esteja gostando de alguém. Ele conta que quer entrar no clube de dança porque Balan está lá. Karsu super apoia o filho. Filiz surge avisando que Rehá está lá embaixo para buscar as crianças, mas não deixou ele entrar. Karsu gosta da atitude da mãe e pede para que ela leve os filhos lá embaixo para não topar com Rehá. Filiz sai com Denise. Em seguida, a botocada leva as crianças até o bigodudo. Rehá pergunta de Karsu e ela sussurra para ele não ser um grosseiro na frente dos meninos. No meio do caminho, Tilsin fofoca para Rehá que Irmak está grávida. Rehá fica sabendo que ela não vai voltar para casa. Ele pergunta o que está acontecendo a mais na casa deles. As crianças negam que tenham alguma coisa. Rehá pergunta se Átila anda indo muito à casa deles. Denise responde que ele é que vai na casa de Átila. Rehá sugere que os filhos fiquem longe de Átila porque ele é amante de Karsu. E ele só trata bem as crianças porque ele quer ficar bem com Karsu. As crianças negam que isso seja verdade. Rehá reitera que eles são amantes sim. Denise afirma que Átila é uma boa pessoa. Tilsin lembra que nunca foi com a cara da lombriga. Ela fica muito emburrada ao saber disso. Filiz detesta o uniforme roxo do time, dizendo que a equipe vai parecer um monte de berinjelas. Apesar disso, ela reafirma que a vitória tem que ser deles. Portanto, ela vai até discursar para os jogadores antes da partida. As crianças chegam à escola e Denise sai correndo com a mochila. Tilsin conta que essa pressa toda do irmão é para ver a namoradinha Balan. Rehá se vangloria que o filho é um garanhão que nem um pai. Tilsin pergunta se é verdade a história de Átila ser amante da mãe. Rehá confirma que sim. A pequena teme que ambos se casem, mas Rehá nega que isso possa acontecer. Tilsin vai embora triste para a aula e Rehá a observa, após sua manipulação cabulosa. Adnan revela a Mevib que Irmak está grávida e, pelo visto, ela tinha razão em relação a Filiz. Mevib acha que Anor é uma idiota, o filho só fala asneiras e ele só faz o que a mulher quer. Adnan reafirma que não pode contrariar Irmak, mas a velhinha acha um absurdo que ele permita que ela fique lá naquela casa em uma gravidez de alto risco. Mevib tem a ideia de mandar Húlia para ajudar Irmak na casa de Filiz. Adnan avisa que vai perguntar se Irmak quer, e a velhota se estressa ainda mais. Ele sai para ligar para a esposa. Irmak atende e conta que tá tudo bem. Adnan a convida para sair um pouco, mas ela prefere ficar deitada. Adnan menciona a presença de Húlia e Irmak rejeita, porque Filiz jamais permitiria. Adnan diz tudo bem. Ele conta a recusa da esposa para a mãe e se retira. Mevib comenta consigo mesma que isso já foi longe demais. Átila visita Karsu na livraria, enquanto ela arruma umas estantes de costas. Ela não consegue se virar, morta de vergonha ainda. Átila conta que Rehá foi em sua casa. Karsu fica nervosa e pede desculpas. Átila a despreocupa, dizendo que nada aconteceu, e Rehá ainda acha que eles dois são namorados. Ele entrega uma rosa para a amada e opina que esse é um bom começo para um namoro de faz de conta. Karsu adora a rosa. Ela lembra que nunca foi apaixonada por Rehá e só viviam brigando. Átila opina que, mesmo sendo de mentirinha, o namoro deles não tem brigas e é bem legal. Karsu lembra ao querido que o jogo de futebol é mais tarde. Átila respira fundo e ela decide fazer um chá para despreocupá-lo. Denise observa a Balan vestida de princesa descendo as escadas e fica encantado. Ele passa perto da amiguinha na sala e disfarça. A professora começa a anunciar os pares da dança. Denise ouve o nome de Balan e começa a rezar.
A professora anuncia o nome de um outro menino e Denis fica esmorecido, tadinho. Lali elogia o escritório novo de Reha. Ele não esboça felicidade, ainda irritado. Ela pergunta o que aconteceu e o bigodudo revela que Karsu está namorando Átila. Reha jura que isso não vai ficar assim. Lali questiona quem é e descobre que é Átila. Ela fofoca que Ipek já tinha lhe insinuado isso e até tentou conhecer esse vizinho aí, mas ele tinha saído. Reha e Lali batem boca porque ele segue falando que tem esposa e que ninguém pode ficar com ela além dele. Lali começa a rir porque é incrível que ele pode levar Randê para a casa dele, mas Karsu não pode ter ninguém. Reha garante que vai dar uma surra em Átila, mas Lali lembra que a empresa dele vai ficar em risco caso ele seja processado por agressão. Reha aceita se controlar, mas a irmã precisa averiguar mais sobre esse relacionamento. Mudando de assunto, Reha revela que Irmak engravidou e ele provavelmente vai usar isso ao seu favor. Lali fica passada que Feliz vai cuidar do filho do ex-marido com a filha. Reha pretende ligar para Adnan para comemorar e aproveita para convidar Lali para o jogo de futebol mais tarde. Ela promete dar uma passada lá. Feliz abre a porta da casa após a campainha tocar e dá de cara com Mevib. Feliz fica pálida. Irmak ouve a voz da sogra, que entra em casa. A velhota dá os parabéns para Irmak, dizendo que enfim ela conseguiu ser mãe. Feliz acomoda a visita, mas a desconfortável ali é ela. Mevib também dá os parabéns para Feliz e reconhece que Irmak só conseguiu engravidar graças ao perdão da mãe, que era o que ela queria. Irmak fica sem graça e avisa que este é um assunto particular. Mevib lembra que isso não é segredo e opina que Irmak deveria voltar para casa. Irmak afirma que Adnan concordou que ela estivesse lá durante o período de risco. Mevib ignora e revela que trouxe Hulia, que já está lá no carro, para cuidar de Irmak. Irmak dispensa a funcionária, mas Mevib avisa que ninguém vai impedi-la de cuidar de seu neto. Irmak é vencida pelo cansaço. Karsu busca os filhos na escola. Ela nota que Denis está cabisbaixo. O pequenino conta que não foi aceito no clube de dança. Karsu decide falar com a professora e Tilsin reclama querendo ir para casa. Com Hulia já na sala, Mevib insiste que a governanta deve dar suporte a todos na casa, porque lá moram 3 crianças e isso é muita coisa. Incomodadíssima, Feliz lembra que na sua casa tudo é muito organizado. Mevib diz que sabe disso e responde que Irmak é quem precisa ser cuidada, porque ela está acostumada a ter quem limpe sua bagunça. Irmak ressalta que a sogra não lhe deixa fazer nada. Além disso, não existe marido e mulher morarem em casas separadas, segundo a vovó. Portanto, ela deveria voltar para a mansão. Feliz recorda que a casa dela é pequena e não tem espaço para Hulia. Mevib responde que já planejou isso também, e Hulia vai dormir em uma casa nas redondezas, e não na casa de Feliz. Feliz reclama que a velha não a consultou. Mevib responde que esse neto é o que ela mais pediu na vida, e deve cuidar dele. Ela decide ir embora, deixando Hulia lá. Karsu explica para a professora que o clube de dança é muito importante para Denis. Porém, a professora explica que o pequeno não dança bem e ele vai passar vergonha se ficar na frente do palco. A professora avisa que vai dar para Karsu o número de uma escolinha de dança para Denis se aprimorar. Ela conta a novidade para o filho e avisa que ele entrará na escolinha no dia seguinte. O pequeno fica feliz. Karsu nota que a tristonha da vez é Tilsin e pergunta o que pode fazer para ajudá-la. Tilsin surta, gritando que quer voltar para Adana com Karsu e Reha. Karsu recusa, pois agora a vida deles é lá em Istambul. Tilsin acusa Karsu e Átila de serem amantes, e é claro que é por causa dele que ela não quer ir embora. Karsu afirma que Átila é apenas seu amigo, e se Reha pode ter Randê na casa dele, ela também pode ter um amigo que quiser. Portanto, ela não deveria acreditar em tudo o que Reha fala. Karsu sai com a filha estressada. Feliz explica para Hulia que decidiu ficar calada diante de Mevib em respeito à idade dela, mas vai se irritar se vê-la mexendo em suas coisas. Hulia opina que elas tentem por uns dias e se não der certo ela vai embora. Feliz concorda. Em seguida, Feliz esculhamba Mevib pelo abuso para Irmak.
Irmak afirma que não sabia de nada, e Mevib é só uma obcecada pelo filho. Filiz pede para Irmak ser sincera e pergunta se ela veio por causa do que Mevib disse sobre o perdão dela. Ter a ver com a gravidez, no caso, né? Irmak mente que não e que só veio em busca da redenção. Filiz deixa bem claro que ainda não a perdoou e ela só tá ali por causa de sua saúde delicada, mas quando ela melhorar, ela vai para casa. Irmak fica frustrada. Lali observa Átila andando no corredor e fica intrigada. Ela se lembra na hora de quando o conheceu no escritório. Lali se pergunta quem é aquele, se ele é o Átila, e vai atrás. Átila entra em casa e Lali vai atrás, enquanto Ekran a observa. Lali toca a campainha. Átila abre a porta e dá de cara com ela. Lali fica sem entender nada. Átila tenta fingir que não a conhece e dá um bom dia bem comum, mas Lali fica muito nervosa. Átila então puxa Lali para dentro de casa com toda a força e tapa a boca dela, mandando ela não gritar. Lali fica apavorada. Mais tarde, Karsu conta para Irmak e Filiz que Reha contou para Tilsin que ela e Átila estão juntos. A coitada lamenta que nem Tilsin ficou de seu lado, porque a filha segue pelo visto o pensamento machista da sociedade que uma mulher divorciada não pode ter um namorado. Filiz e Irmak afirmam que ela deveria ter revelado antes para as crianças sobre o namoro. Filiz comenta sobre a presença de Rúlia e garante que vai resolver isso. Rúlia chega com uma comida de Irmak na bandeja e se retira. Filiz acha graça que agora eles estão parecendo a monarquia britânica com a governanta. Karsu e Irmak morrem de rir. Reha estranha Lali não estar atendendo o telefone. O bigodudo assobia ao ver Handê super bonita, mas pergunta o que raio ela vai fazer toda emperiquitada num jogo de futebol. A sirigaita afirma que esse é seu estilo e não vai mudar. Além do mais, não é ela que vai jogar. Ele comenta estar preocupado com o sumiço de Lali, mas Handê lembra que ela é adulta e logo mais vai aparecer. Reha manda a mulher pegar o cartaz e gritar muito por ele, para emocionar Denise. Os dois saem. Mert acha no cesto de roupa suja uma roupa manchada de sangue e estranha. Em seguida, Átila manda Pasha parar de soltar pelo em toda a casa. Mert pergunta o que aconteceu para ter uma roupa tão suja de sangue no cesto de roupas. Ele afirma que se cortou e se limpou com a camisa. Mert pede para ver o corte, então. E Átila o manda ele parar de se intrometer em sua vida. Mert afirma que só quer proteger o irmão. Átila ordena que ele lhe acompanhe até o torneio. Tilsin apressa Karsu, mas ela quer deixar a roupa lavando enquanto o torneio acontece. Karsu conta os benefícios da máquina de lavar dela, mas você não vai ver essa cena na TV, pois a Record vai cortar. Filiz elogia a beleza de Denise com o mini uniforme do time. Turcan aparece e também elogia as crianças, principalmente Filiz. Rúlia dá boa noite bem cordial para Turcan e a surpreende. Filiz afirma que tá todo mundo bem, Irmak principalmente, então Rúlia já pode ir para casa. A governanta se retira. Turcan pergunta se a irmã contratou uma governanta e Filiz brinca que contratou só das 8 às 9. Irmak explica que Mevib mandou. Todos partem para o torneio animados e Irmak fica sozinha. Coração de Mãe, resumo do capítulo 38. Reha e Handê encontram Ekran no meio do caminho com Homer. Reha se aproxima de Homer, mandando ele empurrar Átila com uma rasteira. Homer relembra ao imbecil que Átila tá no mesmo time que eles, mas o bigodudo insiste que Átila tem que ser derrubado, pois só vai atrapalhar o time. Handê chega à arquibancada e Filiz e Turcan debocham dela. Karsu espera ansiosa pelo começo do jogo. Reha vê Denise e o pequeno corre para abraçar o pai. Tilsin avisa que também tá ali e conta que Selim ficou dormindo em casa. Handê dá boa noite para Karsu ao vê-la passando e reclama pela rival não lhe cumprimentar. Afinal, elas se veem o tempo todo. Reha observa satisfeito as duas quase começando uma discussão. Karsu se recusa a ser civilizada e deseja boa sorte para Handê em sua vidinha. Ela sai por cima da carne seca e Handê a chama de piranha. Reha pede para Karsu não brigar por ele.
Ela lembra que ele não lhe desperta nada, quem dirá vontade de brigar. Ele pergunta qual é o problema dela. Karsu manda Denise ir para o outro lado e avisa a Reha que tem que ter uma conversa com ele. Ele questiona se o namoradinho dela não vai se incomodar. Karsu afirma que Átila confia cegamente nela, diferente dele. Átila vê os dois se afastarem. Feliz chama Ekran e pergunta que bandeira é aquela ali do outro lado da quadra. Ele conta que foi o presidente do torneio que mandou. Karsu pergunta a Reha como ele teve coragem de contar para as crianças que ela e Átila estão juntos. Ele diz não saber que isso era segredo. Ela o proíbe de voltar a colocar seus filhos contra ela. Reha questiona se isso é uma ameaça e ela confirma, dizendo que não vai ficar calada da próxima, já que ela não contou nada para as crianças quando aconteceu a traição imunda dele com Handé. Reha bate na tecla de que nada aconteceu com Handé, foi só uma vez, e Karsu pergunta se ele tá por acaso de sacanagem, porque ele tá morando com a Amásia. Ela decreta que ele não tem o direito de querer sujar sua imagem perante as crianças, porque ela jamais falou das cachorradas dele para as crianças. Ela sai estressada. Reha volta a dizer que Karsu parece uma mafiosa. Reha tropeça em um buraco e torce o pé. Handé socorre o amado e avisa que vai pegar um gelo para ele, culpando Karsu por esse acontecido. Reha mal se aguenta em pé de tanta dor. Feliz pergunta como Mert está, porque ela não está confiante no talento do time. Mert comenta que está cheio de dor nas costelas ainda, mas confia que Átila vai arrasar. Átila treina que nem um coitado e Mert garante que na hora do jogo ele melhora, com certeza, mas Feliz duvida e muito. Reha chega à arquibancada contando que torceu o pé feio e a culpa é de Karsu. Feliz detona Reha por não ter cuidado e ele grita que isso não é uma final de Libertadores, é só um jogo qualquer. Feliz manda Mert dar o seu jeito e entrar na partida. Ele reclama de dor, mas aceita ir, avisando desde já que não é para criticarem-no. Reha lamenta que não vai poder entrar no campo. Feliz lamenta também, mas fazer o quê? Tilaver comenta com Chevdet sobre o patrão estar louco por Karsu, mas Chev está ocupado lendo Ana Karenina e sobre o que é o amor. Chev começa a filosofar sobre o significado de amar. Tilaver insiste que sua preocupação é mais importante e pergunta o que acontece se Kadir souber da existência de Karsu, já que esse cara é um psicopata que não liga para mulher e nem para criança. Além disso, o que acontece se Hassan não quiser Karsu como nora? Chevdet prefere não falar disso, nervoso com as hipóteses. Todos torcem para o time Recanto do Paraíso na arquibancada. Reha grita para Átila aprender a jogar. Turcan puxa um coro para incentivar o povão. Acontece um impedimento. Karsu revira os olhos com as críticas de Reha. Todo mundo incentiva Átila a arrasar e Denis torce para o seu Batman. Átila faz um golaço. A arquibancada vibra enquanto Reha comenta que com um goleiro desses, até ele. Karsu morre de sorrir. Átila dribla todo mundo e faz mais um gol, levando todos ao delírio. O time Paraíso comemora e a torcida grita por mais um. Irmak conta para Adnan por ligação que está sendo bem tratada em casa. Os dois comentam sobre a ida de Julia à mansão e como Mevib é intrometida. Adnan afirma que a esposa pode dispensar Julia quando quiser, mas Irmak sabe que é a mãe que vai cuidar disso. De volta ao jogo, a equipe adversária marca um gol. Feliz manda Homer chutar para aquele outro gol ali. Homer explica que aquele ali é o gol deles, e Feliz manda ele chutar a bola para sei lá onde, é só para fazer o gol mesmo. A equipe rival faz mais um gol, estressando a torcida, principalmente Feliz. O jogo chega ao fim e Karsu confirma para Denis que eles perderam. Feliz se alivia com o fato de que era apenas um jogo treino, e isso não pode acontecer no jogo de verdade. Turcan reconhece que Átila corria como um cavalo árabe, e Ipek opina que ele estava querendo impressionar Karsu. Depois, Reha critica Homer por não ter derrubado Átila, pois agora ele vai ficar se achando o próprio herdeiro do Pelé. Ele pergunta se Handé tem notícias de Lali, e ela diz que não, crente de que a cunhadinha deve ter viajado para Amsterdã como disse que faria. Ekran ouve a conversa e comenta que viu Lali no condomínio mais cedo diante da casa de Átila.
e ela já foi lá outro dia e conversou com Mert. Reha fica desnorteado com essa informação e corre atrás do rival. Randê pede para Reha não ser ridículo e Gulay recrimina o marido por ser tão bocudo. Enquanto isso, Átila e Mert trocam provocações sobre o jogo. Mert recomenda que Átila apague logo o fogo com Karsu. Átila recrimina o irmão pelo comentário. Os dois se espantam com as batidas na porta. Átila manda Mert subir e abre a porta para Reha. Reha avança em Átila exigindo saber onde está sua irmã Lali. Mert intercede por Átila e o bigodudo grita que a última vez que Lali foi vista foi perto da casa dele. Átila afirma que não conhece nenhuma Lali. Mert conta que sabe quem é, pois ela esteve lá outro dia e os dois conversaram. Ele garante que ninguém foi lá. Átila insiste que não sabe quem é Lali. Randê puxa Reha para casa. Átila decide dar um jeito em Reha. Mert afirma que não seria uma surpresa se a identidade de Átila fosse revelada por culpa de Reha. Átila manda o irmão ir dormir. Em casa, Randê discute com Reha por achá-lo um idiota por encrencar com Átila a troco de nada, já que ele nem sequer viu Lali. Reha se estressa ao achar que Randê está insinuando que Lali poderia ter algo a ver com Átila. Ela esfrega na cara dele que ele tem ranço de Átila por causa de Karsu e agora quer culpá-lo de todos os problemas do mundo. Randê sai para buscar o gelo, estressada. No dia seguinte, Feliz avisa a Irmak que logo mais vai garantir que Rúlia nunca mais queira ser governanta. Átila vem chegando e Feliz debocha dele. O querido cumprimenta a todos. Karsu pede para o namoradinho fake esperar que ela vai pegar seu casaco. Feliz pergunta o que os pombinhos farão hoje. Átila afirma que eles estão indo à livraria e Feliz debocha que isso é bem romântico. Depois que eles saem, Feliz e Irmak debatem sobre esse namoro. Feliz acha que é mentirinha, pois ninguém se apaixonaria desse jeito. E Irmak discorda, pois é assim que o amor nasce. Feliz vai perturbar Rúlia. Ela manda a coitada lhe preparar um cafezinho e depois ela deve cumprir uma lista de 1000 ordens que ela preparou. Rúlia vai sorrindo e a botocada promete avacalhar ainda mais a governanta. Karsu conta para Átila que adorou o jeito que ele jogou a partida na noite anterior. Fez 2 gols mesmo com Reha gritando em seu ouvido. Átila explica que foi sorte de principiante. Karsu afirma que ele tem um lugar em seu coração e Reha jamais poderia tirar dele isso. Átila pergunta como Reha conseguiu Karsu por tanto tempo ao seu lado. Karsu explica que não queria falhar com a família depois do que houve com Irmak. Depois veio os filhos e ela foi ficando. Átila faz Karsu perceber que ela reage sempre bem às coisas e finge que tá tudo bem, que nem Feliz. Karsu se surpreende ao ver que realmente é muito parecida com a mãe, mais do que ela pensava. Os dois dão as mãos e saem. Feliz chama Rúlia e manda ela tirar as cortinas para lavar. A governanta não entende e Feliz segue abarrotando a coitadinha de afazeres. E depois, elas vão para o jardim fazer mais e mais coisas. Irmak segue dormindo, sem imaginar a palhaçada que a mãe está fazendo. Reha liga para Adnan e o parabeniza pelo bebê. O bigodudo o convida para jantar e manda ele chamar Irmak também. Adnan se convence e avisa que vai telefonar para a esposa. Depois de desligar, Reha pensa em Lali, que ainda não atendeu suas ligações. Cevdet comenta sobre a Ana Karenina como Dilaver. Dilaver está mais preocupado com o fato deles dois estarem barrados na casa de Átila. O que raio está acontecendo? Cevdet acredita ser por causa de Karsu, achando que os pombinhos não se desgrudam, mas Dilaver acredita que tem mais caroço nesse angu do que se imagina. Dilaver decide investigar por conta própria. Karsu conta para Átila que Denis está apaixonado por uma garotinha na escola chamada Balan. Átila segura a risada com esse nome ridículo. Karsu menciona que o filho vai fazer aulas de dança e convida Átila para dar forças a Denis no primeiro dia. Ele aceita. Feliz explora Rúlia e reclama que ela demora 30 minutos para colocar uma cortina. A botocada avisa que ali não tem lavanderia e ela pelo menos está aprendendo coisas novas, não dependendo de um serviço de lavanderia a domicílio. Irmak sorri com a atitude ridícula da mãe. Feliz segue tratando Rúlia mal
e ordena que ela pegue o seu casaco, que ambas vão sair agora. Irmak acredita que Julia vai embora logo mais. Irmak recebe a ligação de Adnan, que a convida para jantar com Reha. Ela acha uma tremenda cara de pau. Adnan avisa então que vai ligar para o bigodudo para cancelar. Irmak volta atrás e confirma a presença no jantar. Ela fica decidida a usar as mesmas táticas que a mãe. Enquanto isso, Julia tira as cortinas da casa de Turkan. Turkan vê a cena e lembra que as cortinas foram lavadas outro dia, mas Feliz não tá nem aí e avisa que vão lavar de novo sim. Julia afirma que esse não foi o combinado com a senhora Mevib. Feliz rebate que também não combinou nada com Mevib. Ela fica jogando conversa fora com Turkan e apressa Julia para fazer as coisas. Depois que a coitada sai, Turkan pede para Feliz mandar a escrava limpar o lustre também de sua casa. Feliz cai na risada, debochando que Mevib não vai lhe dar ordens. E a pobre empregada que se ferre, né? Dilaver chega ao condomínio disfarçado de entregador. Ele chega até a casa de Átila. Mert abre a porta e Dilaver estranha muito. Ele finge que trouxe um pedido, mas Mert diz que é um engano. Dilaver sai sem entender nada com a presença de Mert, ou melhor, Cengizan. Reha liga para Handé e comunica sobre o jantar, mandando ela preparar tudo e que tudo tem que ser sofisticado. Ela garante que fará tudo perfeito. Reha questiona se Lali ligou. Handé afirma que ela não deve estar bem numa viagem romântica, e o bigodudo fica estressado. Átila vai ao encontro de Dilaver e pergunta o que ele quer. Dilaver faz a grande revelação de que Cengizan está vivo e na casa de Átila. Como se Átila já não soubesse disso. Átila relembra que proibiu o lacaio de ir em sua casa e afirma que já sabia disso, pois está hospedando seu irmão esse que ele não eliminou. Dilaver crava que Cengizan tem que ir embora. Átila concorda, mas avisa que ele só vai quando melhorar do espancamento que sofreu outro dia. Dilaver reitera que o chefe está correndo perigo. Átila manda Dilaver achar uma casa. Ele paga 1 ano de aluguel e assim Mert vai para lá naquela mesma noite. Dilaver afirma que o patrão tomou a melhor decisão. Enquanto Julia cata as folhas do jardim, Feliz comenta com Turkan que vai providenciar uma pinça para a empregada catar o lixo também. Julia se cansa e avisa que não vai ficar nem mais 1 minuto naquela casa. Ela vai embora e Feliz comemora com Turkan. Julia chega à casa de Feliz e comunica a Irmak que está indo embora, nem que Mevib a demita. Irmak debocha da coitada indo embora. Ipek acena para Homer e ela comenta com Irmak que ele é um bom garoto. Homer encara as duas conversando, com um olhar meio interessado. Átila revela a Mert que ele foi visto por Dilaver e, portanto, ele deve ir embora o quanto antes. Mert percebe que era o entregador de mais cedo. Átila ordena que Mert vá para uma casa que ele já alugou e desapareça. Mert admite que pensou que, durante essa estadia na casa de Átila, eles voltariam a ser irmãos. Átila afirma que isso nunca vai acontecer e recorda que ele está se escondendo. Mert afirma que a culpa é do irmão que se apaixonou pela vizinha e complicou tudo. Átila ordena que ele arrume suas coisas logo. Mert acharia melhor levar um tiro do que ser afastado do irmão e o recrimina por sempre ter medo de Hassan. Átila engole as lágrimas. Turkan e Feliz se vangloriam da partida de Julia. Karsu chega com as crianças e Irmak pede para a irmã se sentar para fofocarem. Ela revela que foi convidada por Reha para jantar, junto com Adnan. Feliz e Karsu ficam muito desgostosas ao saber disso. Karsu afirma que a irmã não precisa ir. Irmak garante que tem um plano e vai dificultar as coisas para o bigodudo. Turkan diz que Irmak é igual a Feliz. Irmak sorri com a comparação e Feliz odeia. A botocada afirma que não irá se envolver nisso. Irmak pergunta se a mãe não faria o mesmo em seu lugar. Feliz não responde e sai para a cozinha. Irmak quer saber a opinião de Karsu, e ela só diz que a irmã faz o que quiser. Irmak reclama que sempre erra. Reha é informado de que Lali não está no escritório. Preocupado, ele liga para Shukran e questiona se ela tem falado com Lali. Shukran lembra que a última vez que falou com a filha foi no dia anterior. Ela pergunta se algo aconteceu.
Rehá nega e desliga às pressas para não preocupar a mãe. O bigodudo estranha muito o sumiço da irmã. Karsu e Átila observam Denise tentando aprender os passos na escolinha. Ele erra o passo e acha que não vai conseguir, pois é muito difícil dançar. Átila e Karsu dão forças para ele seguir. A professora o tranquiliza e opina que os pais dele, ali, também não conseguiram de primeira. Os dois bobinhos ficam sem graça, explicando para a professora que não são casados e sim amigos. Denise sorri. A professora se desculpa e os convida para dançar, para incentivar o pequeno. Karsu dá uma xuxinha para Átila amarrar o cabelo. A querida fica ouriçada vendo como Átila ficou gostoso de cabelo amarrado. A professora, que sabe das coisas, propõe que eles dancem tango. Denise fica chocado ao ver como os dois arrasam na dança. Ele imagina os dois bailando em um salão, como um casal de dançarinos apaixonados. Karsu se diverte na dança e Denise bate palma para os dois, maravilhado. Rehá convence o chaveiro a arrombar a porta do apartamento de Lali, afirmando que é uma questão de vida ou morte. Ao entrar, ele vê que não tem ninguém e as roupas estão no mesmo lugar. Rehá se pergunta onde está sua irmã. Em seguida, ele aborda o porteiro e pergunta se ele viu Lali. O porteiro conta que viu Lali esta manhã e ela estava indo para o aeroporto. Mais que aliviado, Rehá entrega o contato para ele, pedindo para o moço lhe avisar quando a irmã voltar. Depois que Átila sai, o porteiro telefona para Dilaver e informa que ele fez o que ele pediu. Falou o combinado para Átila. Dilaver desliga e acha que pelo menos ganharam tempo. Feliz vê Irmak de saída e opina que o que ela está fazendo é bem desnecessário. Elas veem que Adnan chegou. Feliz pede para a filha tomar cuidado e esticar as pernas quando puder. Irmak abraça muito forte Feliz pelos cuidados da mãe. Feliz hesita, mas não a abraça de volta, desconfortável. Irmak sai com o marido e Feliz encara os dois. Dilaver chega com Mert na casa nova. Mert comenta que ele o reconheceu na hora. Dilaver chama Mert de Jengizan e Mert explica que esse homem não existe mais e se apresenta como Mert Melek. Dilaver ignora o cumprimento e Mert debocha dele. Dilaver se irrita e afirma que Mert deveria ser grato a Átila pelo resto da vida. Mert questiona se foi Dilaver que o entregou, e Dilaver concorda, pois a vida de Átila foi confiada a ele e ele precisa cuidar do chefinho. Dilaver se retira e Mert vê que está sozinho com Pasha mais uma vez. No jantar, Rehá faz Randê passar vergonha, perguntando se as flores que ela comprou para cima da mesa foi para um jantar ou para um funeral. Randê encara Adnan. Irmak faz cara de nojo e Randê questiona se aconteceu algo. Irmak nega, dizendo que só tá dando uma olhadinha, porque não pode comer qualquer coisa. Randê conta que preparou várias coisas, tipo salmão, e se ela quiser algo específico, eles pedem. Irmak opina que nem sequer tem faca de peixe na mesa. Rehá parece um peão, dizendo que não é chique como eles, e Randê o corta, dizendo que eles só estão com probleminhas de falta de talher por causa da mudança e sabem sim das regras de etiqueta. Irmak provoca, lembrando que ela não saía da casa da irmã, então com certeza deve ter aprendido algo com Karsu. Randê afirma que aprendeu várias coisas com Karsu, e Karsu também aprendeu várias coisas com ela. Irmak opina que Karsu não deve ter aprendido nada com Randê, pois claramente ela só está ali para provar que tipo de mulher ela é. Randê prefere não continuar a discussão e Rehá muda de assunto, comentando sobre a gravidez. O casal parabeniza o outro. Rehá conta que conheceu Adnan batendo no carro dele e Irmak acha que parece uma história de comédia romântica. Randê comenta que adora comédias românticas e Irmak pergunta por que ela tá com Rehá então. Adnan fuzila Irmak com um olhar. Rehá afirma que Randê se apaixonou pelo físico dele e pela doçura. Irmak sorri, dizendo que provavelmente Randê deve ser surda, muda e cega. Adnan belisca Irmak debaixo da mesa. E Irmak pergunta em voz alta por que o marido tá lhe beliscando. Adnan quase morre por dentro, tentando dizer que não beliscou a amada, imagina. Irmak explica que acha Rehá grosseiro e bruto, por isso se surpreende. Randê nega, pois Rehá sempre foi um amor com ela, e a voz dele é como uma melodia para os seus ouvidos. Irmak morre de enjoo ouvindo isso. Rehá pergunta quanto a empresa de Adnan fatura, e passa a maior vergonha errando os termos financeiros. E claro que Irmak não perdoa,
tripudiando que, pelo visto, o bigodudo ficou a noite inteira decorando no dicionário os termos para usar no jantar e ainda errou. Adnan sussurra para Irmak parar com isso e explica para Reha que seu consultor financeiro é quem cuida dessas coisas. Reha inicia o jantar e Randê não para de encarar Adnan. Denise conta para Feliz que Átila dançou horrores com Karsu, e Tilsin fica muito incomodada. Feliz acha curioso e Karsu explica o que aconteceu. Tilsin surta ordenando que parem de falar de Átila e sai irritada. Feliz reclama que a filha não dá umas boas porradas em Tilsin. Selim pede o tablet para Karsu e ela nega, pois a filha já atingiu o limite. Karsu avisa a mãe que vai visitar Átila mais tarde para agradecer, e a botocada fica cansada dessa formalidade toda de casal. Reha se despede e paparica Adnan antes de sair, garantindo que aquele não será o último jantar deles. Os dois saem e Randê detona Irmak. Reha tenta mudar de assunto contando que teve notícias de Lali, mas Randê segue reclamando, irritadíssima pela outra ter tentado lhe humilhar o jantar inteiro. Adnan afirma que Irmak foi muito inconveniente no jantar, ainda mais porque a amada tem telhado de vidro. Irmak responde que não se ofenderia, pois ela errou, mas Randê e Reha também estão errados e eles não se amam. Adnan acha engraçado que a esposa é bem honesta. Os dois se despedem e ele vai embora. Na casa de Átila, Karsu o agradece pelo dia e confidencia que ficou mais feliz que Denise com aquela dança toda. Os dois tocam as mãos de levinho e sorriem como bobos. O telefone toca e interrompe o clima romântico. Átila sai para atender. Ele manda a pessoa do outro lado da linha destruir tudo para não deixar nenhum rastro. Karsu recebe uma ligação da mãe. Na verdade, é Denise que pede muito para a mãe ligar para Ozan para contar sobre a aula de dança que o pequeno entrou. Karsu aceita ligar. Ela telefona para o novo número de Ozan. O telefone oculto de Átila toca. Karsu estranha e desliga a chamada. O telefone desliga também. Ela liga novamente e o telefone oculto volta a tocar. Átila não faz ideia do que está acontecendo, ocupado com sua ligação. Karsu caça o telefone na casa de Átila e o encontra no armário. Karsu observa os dois telefones lado a lado e vê que aquele é o telefone de Ozan recebendo a sua chamada. Átila ouve a ligação e sai correndo. Ele encontra Karsu com os dois celulares em mãos. Karsu encara Átila sem entender nada e pergunta por que o celular de Ozan está com ele. Karsu percebe que Átila estava fingindo ser Ozan esse tempo todo. Ele pede para ela se acalmar e Karsu fica mais revoltada ainda. Átila revela que Ozan morreu. Karsu fica emocionada e pergunta que história é aquela e como que ele sabe disso. Átila lembra que ela pediu para ele investigar. Então ele investigou e descobriu que uns caras pegaram Ozan de surpresa na rua. A coitada chora muito, desesperada com a injustiça. Átila conta que Ozan foi enterrado numa vala comum. Karsu chora mais ainda. Átila explica que quis evitar a tristeza dela e pensou nessa solução. Karsu reclama que ele preferiu mentir e quer saber por quanto tempo mais ele seguiria nesse engano. Átila argumenta que Denise teria sofrido muito e queria protegê-lo. Karsu não consegue parar de chorar e Átila fica muito infeliz com a tristeza da amada. Lali chega viva em casa. Ela se senta e vê as mensagens de Reha. Lali se pergunta se conta tudo pro irmão ou não. De volta àquele dia, Átila captura Lali em casa e ela grita por Reha. À noite, a coitada surge amordaçada e amarrada. Átila entra no quarto e tenta conversar, mas ela não para de espernear desesperada, questionando o motivo do sequestro. Átila prefere sair, deixando a coitadinha sozinha. Depois, Átila volta e vê Lali mais calma. Ele pede para ela não gritar e tira a mordaça dela. Átila explica que está se escondendo e não tem más intenções. Ele pede para ela deixá-lo explicar. Lali pede para ser solta. Átila a liberta imediatamente. Em seguida, Lali afirma que é inacreditável a história de Átila. Átila avisa que jamais faria mal a uma mulher, mas ela precisa guardar segredo, principalmente para Reha. Ela garante que não vai contar, mas pede um favor em troca. Ele pergunta o que é, e Lali pede a amizade dele.
e assim, talvez ela lhe conte algum segredo também. Átila aceita. De volta ao presente, Lali decide ligar para o irmão. Reha reclama do sumiço dela e ela argumenta que teve muito trabalho e deixou seu celular cair no aeroporto. O bigodudo surta muito pela preocupação nesse tempo todo de sumiço. Lali não dá muita conversa e desliga. Reha volta ao que estava fazendo, tentando arrumar um jeito de piratear os jogos do Brasileirão. Lali comenta consigo mesma que tá doida por Átila mais ainda e decreta que ele será dela. Karsu afirma que Átila deveria ter contado a verdade antes. Ele explica que ela falaria para Denise e acha que o melhor para o pequeno é acreditar que Ozan está vivo. Karsu lembra que o filho estaria assim vivendo numa mentira. Átila opina que o menino já passou por coisas demais. Karsu chora muito imaginando Ozan enterrado como um indigente. Ela decide se sentar no sofá, desolada. Reha informa a Hande que Lali deu notícias e ela mostra para ele que ele não tinha com o que se preocupar. Depois que ele sai, Hande pesquisa no Google Adnan e vê várias fotos do idoso. Átila observa Karsu catatônica no sofá. Ela puxa assunto para desanuviar, pedindo para ler o livro dele. Átila mente que ainda tem que fazer correções e depois mostra para ela o rascunho. Ela pede para ele levar na livraria, porque lá não tem muito cliente e ela fica entediada. Átila pergunta se a amada o odeia agora. Karsu nega, afirmando que o entende. Ela decide ir embora. Ele estende a mão para ela e ela confirma que estará lá depois. Os dois se abraçam. Irmak fofoca com Feliz que humilhou Hande o jantar inteiro, deixando a botocada satisfeita. Karsu entra parecendo uma assombração. Feliz e Irmak buscam saber o que acometeu a coitada. Karsu só diz que está cansada, mas isso não convence ninguém. Irmak convida as duas para sua consulta. Ambas recomendam que ela chame Adnan. Karsu percebe que as crianças vão ficar sem ninguém e Feliz avisa que vai pedir para Turkan cuidar delas. As Çelik decidem se recolher. Karsu visita o quarto das filhas e as cobre. A coitada se debulha em lágrimas ao ver Denise dormindo, sem imaginar o que aconteceu com Ozan. Ela decide não contar isso para o filho e o abraça. Se fosse você contaria? Deixa aqui nos comentários. No dia seguinte, Karsu explica para Denise que ele não precisa entrar no clube de dança para virar amigo de Balan. Ele continuará nas aulas, mas se ele não conseguir entrar no clube, não deve ficar chateado. E quem sabe em breve o pequenino não leva Balan para almoçar com a família. Karsu abraça forte o pequenucho. Karsu agradece a tia por cuidar de seus filhos. Turkan despreocupa, dizendo que vai ficar lá super de boa fazendo crochê e vendo sua série, enquanto vigia os meninos. Tilsin se incomoda ao saber que vão ficar o dia todo naquela casa. Turkan propõe chamar Ipek para levar Tilsin para dar um passeio, caso ela se sinta entediada. Olha só, Tilsin pergunta se por acaso é um cachorro para ser levada para passear, e Karsu pergunta se a filha está ficando doida de falar assim. Feliz nem se surpreende mais com a grosseria da neta. Karsu exige respeito à filha e se despede da família. Turkan diz aos sobrinhos netos que os ama. Ela pergunta se Tilsin já está entediada. A garota bufa de preguiça e Feliz sussurra que a neta é uma insuportável. Homer chega à administração e nota uma caixa lá. Ele pergunta de quem é. Ekran diz ao filho que é um pedido para a casa de Turkan, mas entregaram errado. Querendo rever Ipek, Homer avisa que ele mesmo vai entregar o pedido lá na casa dela. Hande pede a atenção de Reha e o recrimina por não defendê-lo perante a Irmak no jantar no dia anterior. Ele jura que vai puxar a orelha de Irmak se ela voltar a maltratar a Amásia. Hande pede para ele parar de brincar e o chama para comprar as coisas para casa. Reha afirma que não liga para prato e talher, mas ela insiste que ele deve ir. E depois que comprarem, ele deve chamar Irmak e Adnan de novo para fazer a rival engolir os seus talheres novos. Dilaver e Cevdet reconhecem que Átila errou ao não se livrar do telefone falso de Ozan. Eles mencionam que Cengizan está a salvo na nova casa dele. Átila não quer falar disso. Cevdet pergunta se Hassan sabe e Átila nega. Átila conta que precisa escrever o seu romance naquela tarde mesmo para mostrar para Karsu. Dilaver acha que Cevdet pode escrever e ele se recusa, pois só sabe ler e não escrever. Átila se distrai observando Homer encarando a casa de Ipek. Pensativa, Hande toma coragem e liga para Adnan. Ele atende. Hande afirma que a noite anterior foi muito desconfortável e admite que fingir que não o conhecia foi muito estranho.
Ele concorda que foi estranho sim, pois eles têm um passado de anos. Handê convida Adnan para tomar um café. Ele quer dar para trás, mas ela insiste que não contará nada para Irmak. Adnan aceita e eles marcam um encontro. Lali fica sabendo por Reha que ele recebeu Adnan em sua casa com Irmak, e ela ficou humilhando Handê o tempo todo. O bigodudo segue confiante de que vai fazer negócios com Adnan. Reha volta a perguntar o que Lali fez durante o sumiço. Lali sorri e diz que não foi nada, ela já voltou, pronto, acabou. Antes de sair, Reha revela que soube por ecrã que Lali estava de olho na casa de Átila. Ela se exalta e afirma que isso é uma grande mentira. Reha conta que invadiu a casa do inútil de 4 olhos e vai garantir que o inimigo fique longe de sua esposa, seus filhos e sua irmã, claro. Lali afirma que ele vai se meter no maior problemão, e Reha acha muito estranho, pois Mert disse essa mesma coisa. Apesar disso, quem quer que Átila seja, ele não será páreo para 2 brutamontes que ele contratará para arrebentarem a cara do rival. Reha sai e Lali fica nervosa lembrando do pedido de Átila de impedir que Reha se meta com ele. Homer chega à casa de Ipek e mostra a encomenda que chegou errada. Ela pede para ele entrar e deixar a encomenda ali, porque ela tá com o esmalte secando. Ipek fofoca ao telefone que toda vez que tenta comprar uma pulseira linda no site, aparece que está esgotado. Homer fica de olho na pulseira no aplicativo do celular de Ipek. Ela o dispensa e segue na ligação. Sozinho, Homer olha em seu celular o preço da pulseira e fica horrorizado. Além disso, a joia ainda está esgotada. Átila aborda Homer e pergunta se ele trabalha com inteligência artificial. Homer confirma e Átila o chama para sua casa. Lá, Átila explica que não terminou o seu livro porque seu notebook pifou e pede para ele ajudá-lo a fazer o livro até o meio-dia. Homer se assusta e diz que isso é muito pouco tempo, mas Átila sugere que ele use o chat GPT para fazer a história. Além disso, ele vai pagá-lo, claro. Homer aceita, mas pede para Átila achar a pulseira do site para ele. Átila sorri com o pedido e promete procurar. Homer pergunta detalhes do livro e Átila dá um resumo do resumo. A história de um homem que de dia é de um jeito e de noite é de outro. Tem amor, tem intrigas e tudo mais. Só faltou ele dizer que o nome da história é Coração de Mãe. No encontro com Adnan, Handê comenta como ficou surpresa com a ligação dele anos atrás. Adnan recorda que na época Irmak estava muito triste querendo fazer as pazes com Karsu. Aí ele fez algumas pesquisas e a achou. Handê pontua que ele moveu céus e mares para falar com Karsu e chegou até a ir a Adana. E assim foi como eles se conheceram. Adnan afirma que a amizade dela significou muito naquele momento. Handê acha curioso ele nomear o que tiveram como minha amizade. Adnan pergunta se Reha sabe e ela nega, pedindo sigilo absoluto. Ele pergunta como começou o lance com Reha. Handê pede para não ser julgada e Adnan reforça que nem tem telhado para jogar em pedras. Handê lembra que Reha estava muito sozinho e ela num período difícil. Trair sua melhor amiga foi difícil. Mudando de assunto, Handê questiona como vai a relação de Adnan com Irmak. Adnan conta que só está de pé graças a Irmak e só quer que a amada seja feliz. Handê espera que Irmak o valorize e ele confirma que ela já faz isso. Preocupada com a ausência de Irmak, Feliz deseja que na próxima vida ela passe bem longe de ser mãe para assim aproveitar a vida. Homer chega se desculpando pelo atraso, contando que estava ajudando Átila num assunto. Ela se arruma às pressas, mas uma moradora chamada Sebin chega reclamando que tem folhas na piscina. Feliz pergunta se num frio desses essa mulher vai querer nadar e garante que vai limpar no verão. A moça, que é mais botocada que Feliz, pergunta para onde está indo o dinheiro do condomínio e reclama que não consegue nem estacionar em sua vaga porque todo dia tem alguém estacionando nela. Feliz manda a vizinha reclamar com o dono do carro então e pergunta que bicho a picou para estar amargurado uma hora dessas. Sebin ameaça denunciar Feliz e ela manda a reclamona ir em frente. Falando em reclamonas, Tilsen reclama de tédio para Turcan e Selim reclama de sono, com a vozinha dela claramente sendo de uma adulta nessa dublagem. Ipek acha uma boa ideia fazer uma excursão até a livraria. Turcan adora a ideia e Ipek manda Tilsen pegar o casaco. Na clínica de obstetrícia, Adnan recebe uma ligação de Reha
e se afasta de Irmak para atender. O bigodudo quer marcar um encontro com o novo amigo o mais rápido possível. Adnan afirma que está ocupado numa consulta com Irmak. Ele é vencido pelo cansaço e promete retornar quando a consulta acabar. Reha reclama demais de Adnan se comportar feito um rato que só pede permissão da esposa. Lali chega ao escritório de Reha e decide tomar a pior atitude da história. Reha fica nervoso achando que a mãe morreu com o mistério de Lali, mas Lali revela que Atila é mafioso. Reha fica desacreditado. Lali pergunta se ele lembra quando ela mencionou que tinha gostado de um cara de uma reunião outro dia. Reha confirma que lembra e manda a irmã desembuchar logo. Ipek chega com Tilsin à livraria, surpreendendo Karsu. Ela chama a filha para mostrar um livro cuja protagonista se chama Tilsin também. Tilsin chega ao prédio do consultório de ginecologia e obstetrícia. Ela se anuncia para a recepcionista. Lá, Feliz aproveita que a porta ficou aberta com a entrada de uma enfermeira e vê Irmak vendo o ultrassom do bebê com Adnan. Feliz observa melhor pela janela. Irmak lamenta que a mãe não está ao seu lado. Emocionada, Feliz observa Adnan e Irmak felizes. A botocada vai embora antes de que a vejam. Reha ainda está nervoso porque ele armou o barraco com Atila, sendo que ele é um mafioso que poderia tê-lo matado. Lali, que já contou toda a verdade, implora para que ele não conte para ninguém o que aconteceu. Atila tem um estalo e percebe que Atila incendiou sua fábrica, graças ao isqueiro da máfia que acharam naquele capítulo. Ele conta isso para Lali e acusa Atila de ter queimado sua fábrica por Karsu. Lali se acha uma toupeira por ter contado as coisas para Reha, e ela foi mesmo. Reha garante que vai se vingar e decide contar tudo isso para Hassan Baskaya. Lali lembra que o pai de Atila está na cadeia, mas Reha avisa que usará os seus contatos para chegar nele. O bigodudo acha ótimo que agora Atila está em suas mãos e ele não terá piedade. Homer entrega o livro pronto para Atila. Atila se surpreende e Homer conta que isso foi graças a um aplicativo que ele mesmo desenvolveu de inteligência artificial e assim ele mostra o aplicativo no computador. Atila fica passado. Ele avisa a Homer que conseguiu a pulseira que ele pediu. Tilsin recebe umas amigas na livraria e dá as boas-vindas para elas. As meninas perguntam se aquela livraria é dela e a garota mente que sim, mandando as fulanas pegarem o livro que quiserem que é por conta da casa. Karsu chama a filha e pergunta o que ela está fazendo. Tilsin avisa que vai pagar os livros, mas Karsu explica que esse não é o problema. Ela pode pagar o livro para as coleguinhas. O problema é que a filha mentiu. Tilsin explica que não quer que as amigas saibam que a mãe é uma mera funcionária. Karsu percebe que a filha tem vergonha dela. Tilsin manda a mãe parar de exagerar e tenta sair, mas Karsu a agarra pelo braço e ordena que ela vá dizer a verdade para as amigas ou ela mesma vai contar para evitar que a filha seja chamada de mentirosa um dia. Ipek fica só de olho. Tilsin surta e afirma que seu pai jamais faria uma coisa dessas. Karsu chama as meninas e avisa que houve um mal-entendido. Tilsin fica desesperada com a mãe contando a verdade. Karsu explica que a filha se enganou e ela não é a dona da loja, só trabalha ali. As meninas olham Tilsin de cima a baixo. Elas acham que estão sendo expulsas, mas Karsu afirma que não, elas podem pegar qualquer livro que elas as presenteará. Depois que as meninas vão embora, Tilsin avisa que odeia Karsu e vai morar com o pai. De saco cheio, Karsu manda ela ir então, pois já está cansada de ser chantageada com isso. Ipek tenta apaziguar a discussão. Karsu manda a prima levar Tilsin para casa de Reha. Tilsin grita que seu pai é melhor que ela em tudo, e Karsu grita para ela ir lá com ele. A diva volta com a arrumação da livraria. Tilsin reclama para a prima que foi humilhada pela mãe. Ipek diz que Karsu está certa e revira os olhos com a fedelha dizendo que Karsu deveria voltar com Reha. Irmak admira o seu ultrassom no carro. Ela pergunta quem lhe ligou e ele diz que foi Reha. Irmak não quer o marido sendo amigo de Reha. Adnan explica que não é bobo e só é cortês com o pai dos sobrinhos da esposa. Reha liga para Rahim e comenta com um amigo que está com um problema.
Ele pergunta se Rahim pode conseguir para ele um jeito de falar com Hassan Baskaya. Rahim promete que vai conseguir, já que Reha é filho de seu padrinho. Depois que a ligação termina, Reha promete que vai acabar com Átila. Enquanto isso, Átila chega à livraria e vê Karsu malzinha. Ela conta que brigou com Tilsin e admite que relações de mães e filhas não são nada fáceis, lembrando que Feliz parecia dizer coisas para lhe machucar de propósito tempos atrás, mas pelo visto hoje ela está muito parecida com a mãe. Para mudar o clima, Átila mostra para Karsu o seu livro. Ela fica muito animada, dizendo que ler a obra do namorado fake será um remédio. Ele entra na livraria para deixá-la a sós. Handé faz planos para redecorar a casa de Reha. Ipek chega com Tilsin e avisa que Karsu mandou a garota ficar lá. Handé questiona para Ipek se Tilsin vai ficar lá o dia todo ou se vão buscá-la logo mais. Ipek responde que Tilsin sabe falar e sugere que a sirigaita pergunte diretamente para ela. Handé tenta conversar com Tilsin, mas a garota a trata que nem uma empregadinha e manda ela lhe preparar almôndegas. Handé avisa que fará. Ipek chega em casa e conta para Feliz e Turcan que Karsu brigou com Tilsin e ela ficou na casa de Handé. Turcan acha melhor irem buscar em Tilsin, mas Feliz quer mais é que ela fique lá mesmo. Selim aparece avisando que acordou e Feliz paparica a netinha. Elas vão para casa. Lá, Feliz vê Irmak, que já vai mostrando para os sobrinhos a foto de seu filho, que está crescendo bem. Feliz comenta que é ótimo isso, pois assim ela vai logo para casa. Reha fica se vitimizando para Adnan, dizendo que perdeu tudo, mimimi momomó. Adnan vai direto ao ponto e pergunta como pode ajudá-lo. Reha explica o seu plano de ter uma linha de roupinhas de bebês orgânicas, hipoalergênicas e bem acessíveis para todos. Claro que Adnan teria sua parte nos lucros caso o ajude com um dinheiro. Adnan afirma que não quer dinheiro nenhum. Reha fica triste, achando que ele está dando para trás, mas o velho da lancha promete ajudar Reha com isso, mas com uma condição, que ele deixe Karsu em paz e a trate com respeito. Reha murcha com isso e garante que não vai mais se meter com Karsu, por mais que jure que o que separou eles foi um mal olhado. Os dois fecham o negócio. À noite, Karsu comenta com Irmak e Feliz que Tilsin foi morar com o pai porque não aguenta mais os desaforos da filha. O medo dela é Handé enfiar caraminholas na cabeça da criança. Feliz sugere que a filha deixe ela lá mesmo, e Irmak sabe que Handé não vai aguentar a garota. Karsu decide ir na casa de Reha logo mais para explicar as coisas pro Bigodudo. Enquanto isso, Tilsin conta pro Bigodudo que foi humilhada por Karsu por motivo algum. Reha sussurra que Karsu fez isso para ficar sozinha com Átila, mas Tilsin não ouve o que ele disse. Reha promete para a filha que vai resolver isso. Lali e Handé veem Reha saindo estressado e questionam aonde ele vai. Ele explica que Karsu se livrou de sua filha para ficar sozinha com Átila. O imbecil não raciocina que Karsu ainda tem 2 filhos e isso não faz o menor sentido, mas tá, né? Ele sai e Lali diz para Handé que o irmão é um burro. Handé fica muito infeliz ao ver que nunca terá Reha só para ela. Em casa, Karsu segue lendo o livro de Átila bem tranquila. A paz acaba com a chegada de Reha. Ela abre a porta e ele grita perguntando por que ela se livrou da filha para ficar com Átila. Karsu manda ele abaixar o tom de voz e conta que a filha mentiu para as amigas por ter vergonha dela. Reha pergunta qual é o problema e acha que isso é um drama de Karsu. Karsu afirma que isso é para a filha não ter o hábito de ser uma mentirosa. Reha opina que Tilsin aprendeu com a mãe a mentir e que a filha está fazendo isso porque a mãe tem um namoradinho novo. Karsu rebate que Tilsin também pode estar fazendo isso porque o pai está de namoradinha nova e justamente a amiga dela. Reha segue batendo na tecla de Átila e Karsu prefere fechar a porta. Reha ordena que Karsu passe a se comportar bem, vê se pode. Karsu avisa que no dia seguinte vai buscar Tilsin e fecha a porta na cara de Reha. Irmak pergunta a Karsu o que são aqueles papéis. Ela conta que é o novo livro de Átila. Irmak quer saber se a irmã está se apaixonando por Átila. Ela acha que sim, porque ele é único e é lindo com um sorrisão dele. Além disso, ele se dá muito bem com as crianças. Irmak deixa escapar que sentia muita saudade de conversar assim com a irmã. Karsu ignora e avisa que vai até a casa de Átila dar a opinião sobre o livro. Irmak sugere que a irmã passe a se arrumar um pouco mais. Karsu manda a irmã cuidar da própria vida.
Irmak se retira para ir dormir. Karsu tem uma ideia. Rehá volta para casa e Lali corre até ele para saber se ele falou para Karsu a verdade sobre Átila, mas ele nega. Handé aparece e pergunta se Tilsin vai ficar lá. Lali insinua que a nova cunhada não gosta das crianças, mas a sirigaita nega. Rehá revela às duas que conseguiu convencer Adnan a investir em seu negócio. As duas se surpreendem. Rehá bate no peito que conseguiu com muito custo, já que ele é um fantoche de Irmak e tudo o que faz é pedir permissão para ela. Handé comenta que isso sim é o marido que todo mundo gostaria de ter, e Rehá não entende o comentário, mas ignora, seguindo a contar vantagens. Átila abre a porta de casa e se depara com Karsu belíssima. Ele se surpreende com a produção da querida só para visitá-lo. Ela conta que veio dar sua opinião sobre o livro. Átila afirma que está sem palavras com a beleza dela. Karsu pergunta de Mert e ele revela que o cantor foi embora. Karsu conta que leu o livro e adorou. Átila pede um instantinho e sobe. Karsu fica sozinha e se distrai vendo livros, bebendo uma água e tirando uma selfie. Átila desce as escadas, arrumado e belíssimo. Karsu fica chocada. Ele explica que ela estava tão linda que achou melhor se arrumar também. Karsu não se aguenta e beija o amado. Ele a admira e a beija mais uma vez. Karsu puxa Átila lá pra cima. Lali sai da casa de Rehá. Ela olha para a casa de Átila e fica pensativa. Karsu e Átila se beijam mais e mais no escuro do corredor. Lali toma coragem e visita Átila. Ela bate a porta de levinho. Sem camisa, Átila puxa Karsu para o quarto. Lali decide ir embora. Karsu e Átila se amam no quarto e Lali vai para longe.